Maravilha, maravilha de Deus. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer mais um resumo da Sala Start. A Sala Start é uma espécie de escola bíblica. E todas as quarta-feiras, às 19 horas, nós estamos na Igreja Rocha Eterna, Barra do Una, São Sebastião, São Paulo. E nós estamos, neste mês, falando sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando sobre o nascimento, o batismo, a tentação, os milagres, a parábola, a paixão e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre o batismo de Jesus, bem como a tentação de Jesus. A Sala Start da quarta-feira passada nós falamos sobre o nascimento de Jesus e sobre também a apresentação de Jesus no templo quando ele tinha 8 dias de vida, e falamos também sobre a fuga dos pais de Jesus, de Maria, José e Jesus para o Egito, após o rei Herodes fazer um decreto para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas. E um anjo revela a José em sonho à noite, e José ele foge da cidade de Belém para o Egito, a fim de preservar a vida de Jesus. E quando Herodes morre, o anjo aparece outra vez a José em sonho e diz que ele podia voltar para a cidade, porque os que procuravam matar o menino Jesus já havia sido morto. E José pega Maria, sua esposa, e Jesus e retorna para a sua cidade, em Nazaré. E hoje nós iremos falar sobre o batismo de Jesus, bem como a tentação de Jesus. O batismo de Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Ali narra a história, o autor, Mateus, ele fala que Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. E chegando no Rio Jordão, quando João Batista ele vê Jesus, ele tem uma conversa rápida com Jesus e fala: em vez de Deus ser batizado por você, você vem até mim para que eu batize você. E Jesus fala para João que era necessário cumprir toda a justiça. E após essa conversa entre Jesus e João Batista, João Batista ele batiza Jesus. E a Bíblia fala, Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 16, ao 17, fala que quando Jesus ele foi batizado por João Batista, quando ele sai das águas, os céus, desce dos céus o Espírito Santo como uma pomba, e João ele vê o Espírito Santo, o Espírito pousar sobre Jesus, descer sobre Jesus. E esse símbolo de uma pomba é o símbolo que representa o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 32 ao 34, João Batista ele testemunha dizendo que o que ordenou ele batizar com batismo de arrependimento, com batismo de água para o arrependimento, falou que sobre a pessoa que ele visse descer uma pomba como sinal, símbolo do Espírito Santo, esse seria o Cristo. E em João capítulo 1, verso 32 ao 33 e 34, João Batista ele dá testemunho disso. Eu vi aquele que me mandou batizar com água para o arrependimento, me falou que quando eu visse o Espírito Santo pousar sobre uma pessoa, sobre a pessoa que estava batizando, quando o Espírito viesse sobre ele em forma
de uma pomba, ele seria o Cristo. E é exatamente isso que acontece em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Quando João Batista ele batiza Jesus, quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem dos céus, pousa sobre Jesus em formato de uma pomba. Não que o Espírito Santo ele seja uma pomba, mas é a representação do Espírito Santo. A pomba é a representação do Espírito Santo, pois a pomba é uma ave meiga, gentil, dócil, e em seguida ouve-se dos céus também uma voz. Deus diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, quando Jesus ele sai da água, após ser batizado por João Batista ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus, pousar em formato de uma pomba, como pomba. E em seguida, ouve-se dos céus uma voz: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deus estava falando com Jesus. E o batismo que Jesus ele se batizou, o batismo de João, representa a representação da aprovação do ministério que Jesus iria desenvolver. Ou seja, quando Jesus ele se batiza, quando o Espírito Santo desce sobre ele, pousa sobre ele em formato de uma pomba, e dos céus Deus ele fala: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso representa a aprovação de Deus, dizendo que Jesus estava apto, estava aprovado para daí em diante exercer o seu ministério. Então, o batismo de Jesus, ele representa a aprovação de Deus para que ele viesse ser e para que ele viesse a desenvolver, a fazer, cumprir o seu ministério aqui na terra. E Jesus, em seguida, ele vai colocar em ação o seu ministério. A partir do batismo que João batiza Jesus, é após esse batismo que Jesus ele segue para exercer o seu ministério. E o batismo também era símbolo do sofrimento que Jesus iria passar. Jesus pode até surgir uma pergunta: por que Jesus se batizou se ele era 100% Deus e 100% homem? Como homem ele era santo, ele não tinha pecado. Então Jesus se batizou para cumprir a justiça. Jesus se batizou para dar o exemplo. E também Jesus se batizou como uma representação, como um símbolo do batismo que ele iria passar, o batismo de sofrimento. Marcos capítulo 10, verso 38, o próprio Senhor Jesus diz aos discípulos, a 2 discípulos, Jesus disse: olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado com o batismo com que eu vou ser batizado. E em Lucas capítulo 12, verso 50, Jesus de novo diz: eu tenho um batismo a passar, e eu me angustio com este batismo até que ele se cumpra. Ou seja, o batismo de Jesus nas águas também era uma representação do sofrimento que ele iria passar pela humanidade. Ele sofreu pela humanidade, morreu pela humanidade, mas também ao terceiro dia ele ressuscitou. A tentação de Jesus está em Mateus capítulo 4. Logo em seguida, Jesus ele é batizado por João Batista. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E chegando no deserto, Jesus ele jejua lá 40 dias e 40 noites,
sem beber água e sem comer. E o diabo ele se aproxima de Jesus após os 40 dias. Quando completa-se 40 dias, 40 noites, Jesus não come, não bebe. O diabo se aproxima de Jesus para tentar Jesus, para tentá-lo. E o diabo ele fala para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mateus capítulo 4, 3. E Jesus ele vira para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus fala está escrito, ele está usando a passagem de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E em seguida a Bíblia diz que o diabo ele não se contenta e prossegue na tentação. Capítulo 4, versículos 5 e 6, o diabo ele conduz Jesus ao pináculo do templo, a um lugar alto, e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te tomem pelas mãos e não tropecem em pedra alguma. E quando o diabo ele usa, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, ele usa o Salmo de número 91, versículo 11. E em seguida, Jesus também, ele usa a palavra e diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus diz isso. E Jesus usa Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que diz isso: não tentarás o Senhor teu Deus. E a tentação prossegue. Capítulo 4, versículo 8, versículo 9, a Bíblia diz que o diabo leva Jesus a um alto monte e diz: eu te darei todos os reinos do mundo e a glória, se prostrado me adorares. E Jesus vira para o diabo e diz: está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus também, ele usa em Deuteronômio capítulo 16, verso 13, Deuteronômio capítulo 8, verso 3, e o diabo ele usa o Salmo 91, verso 11. A tentação de Jesus venceu o diabo como homem, 100% homem. Jesus não usou dos seus poderes como Deus para vencer o diabo. Jesus, ele venceu o diabo como homem. E graças a Deus por isso, Jesus ele passou pela tentação, ele venceu o diabo pela palavra. E nós, se quisermos vencer o diabo, vencer as tentações, vencer as lutas, Jesus ele nos dá um exemplo, que nós só podemos vencer o diabo através da palavra, das escrituras, através do jejum, através da oração. E aqui está o resumo, mais um resumo da Sala Start. Falei hoje sobre o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Profética, mas antes nós temos também a Sala Start. Quarta-feira, a Sala Start, o que é a Sala Start? A Sala Start é uma espécie de escola bíblica. Então nós estamos aqui todas as quarta-feiras, às 19 horas, na Sala Start, a escola bíblica. No mês de outubro, esse mês, nós estamos falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o nascimento, o batismo, a tentação, os milagres, as parábolas, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E como base nós estamos estudando os evangelhos. Hoje nós falamos sobre os evangelhos sinóticos. O que quer dizer isso? Os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por que são sinóticos? Porque todos eles têm a mesma visão e elementos em comum sobre a vida de Jesus. E aprendemos que Mateus, ele apresenta Jesus como rei dos judeus. Escreve o evangelho ao público, aos judeus. Marcos, nós aprendemos que ele apresenta Jesus como servo.
e escreve aos romanos. Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem e escreve aos gregos. Já João é diferente, mas apresenta Jesus como Filho de Deus, como ele sendo o Verbo. Todos os evangelhos se completam e se confirmam. Um explica o outro, por isso são chamados evangelhos sinóticos. Todos têm a mesma visão, fala da vida, dos milagres, das parábolas de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E nós convidamos você para estar aqui todas as quarta-feiras, às 19 horas, para aprendermos, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.